Olá, eu sou a Jana, bem-vinda ao meu canal. E hoje, já que o inverno chegou, trouxe uma série aqui de 3 peças de inverno rápidas e fáceis de fazer. A pedidos das minhas alunas, trouxe essas peças porque são peças que eu já uso no meu dia a dia e elas gostaram e eu trouxe aqui. Então, são peças rápidas, facílimas de fazer usando só ponto meio alto, e você vai fazer as 3 peças com o mesmo ponto e da mesma maneira. Você pode fazer também, né, essas peças para presentear, para ganhar uma graninha agora nesse inverno por encomenda e para você ficar bem quentinho, agasalhado nesse inverno. Então vamos às 3 peças aqui. A primeira é essa luva sem dedinhos que mantém essa parte aquecida, e por aqui eu só faço crochê assim no inverno. Um gorro que você pode colocar ou não um pompom. Não utilizando o pompom, você pode utilizar os 2 lados dele, assim como a luva também, e uma gola maravilhosa aí, tá ok? Então, vamos aprender essas 3 peças bem rápidas, fáceis de fazer, para que você possa utilizar aí ainda nesse inverno. Por aqui já estamos super preparadas para o frio desse inverno, desse ano, que parece que promete bastante. Então, já tenho aqui uma gola, uma luva sem dedinho, no qual você vai fazer aí com os mesmos pontos. E o que falta, né? Um gorro. Então, eu fiz aqui, coloquei o pompom, mas caso você não coloque, você pode utilizar ele, ó, tanto de um lado com esse ponto maravilhoso, quanto desse lado. Como eu coloquei o pompom, vou utilizar desse lado. Vou colocar aqui para vocês verem. Você pode fazer ele assim, mais compridinho, ou dobrar a bordinha dele e utilizar assim, com a proteção maior nos ouvidos, tá bom? Então, todas essas 3 peças você encontra aqui, são rápidas, fáceis de fazer. Aqui eu utilizei um novelo, essa daqui menos da metade, e aí aqui um novelo e meio, que foi o que sobrou, né? O que sobrou da luva, eu fiz o pompom e o restante da gola para dar 2 voltas, tá ok? Todas as 3 são peças unissex, você pode fazer para homem e para mulher, utilizando os mesmos pontos, e o tamanho vai ser de acordo com as medidas que você tem aí. Caso você faça, né, e agora a aula vai ser desse gorro lindo, maravilhoso, você pode me marcar que eu vou amar ver a sua versão lá no meu Instagram, @janalinhas.ateliê, tá bom? Então, bora lá aprender esse lindo gorro. Uma dica muito importante, eu lá ensinei as medidas, e o que eu fiz? Eu coloquei a fita métrica, vou pegar aqui, botei no meio da cabeça e vim até aqui na testa e medi. No meu caso aqui, deu 17 centímetros, e eu aumentei, ó, mais 3 dedos. Então, deu 20 algum para fazer, é porque tá aqui na minha cabeça, mas é assim que você vai fazer aí. Então, caso você queira fazer esse gorro para uma criança ou para outra pessoa, você vai medir do meio da cabeça até aqui na testa e pode aumentar 3, 4 dedos, dependendo do tamanho da dobra que você quer, tá bom? Então, essa dica é muito importante. E aí, você vai fazer as correntinhas iniciais, né, de acordo com as medidas que deu aqui nesse momento. E aí, você vai tecer até a peça fechar na sua cabeça. Aqui não tá nem larga, nem apertada, ela tá confortável, mas eu sei que vai ceder um pouquinho ainda com o uso, tá bom?
Então, não precisa fazer muito frouxa, porque faz certinha, porque vai ceder. Então, essa dica é muito importante para você aí fazer esse gorrinho aqui para qualquer pessoa e de qualquer tamanho. Então, vamos para a videoaula desse gorro simples e fácil, mas que você vai amar tecer. Então, vamos para a segunda videoaula na sequência aqui de acessórios de inverno. A primeira foi essa luva sem dedinhos aqui, e nós vamos fazer um gorro agora com o mesmo ponto que a gente fez essa luva. Ó, que linda que fica. Então, aqui nós vamos fazer com o mesmo fio que eu fiz a luva. Aqui peguei um novelo fechado, novinho, na verdade, aqui eu peguei um novelo novinho pra gente iniciar o nosso gorro. Então, vou utilizar um novelo, pretendo utilizar um novelo todo no gorro. E como sobrou da luva, caso eu queira fazer o pompom, eu vou fazer com esse que sobrou da luva. E aí, vamos utilizar, além desse fio, que é o fio piquenique da Pinguim, numeração 3, tá aqui. Deixa eu falar com vocês, a agulha de crochê de 5 a 6, Tex 833, 120 metros. Então, agulha número 5, tesoura, fita métrica e agulha de tapeçaria nós vamos utilizar. Aqui eu estou dando os materiais sem o pompom, caso você for fazer o pompom, deixa eu pegar aqui. Esse acessóriozinho aqui de pompom ou um pedaço de papelão. Aqui tem diversos tamanhos para fazer o pompom que você quiser aí. Então, lembrando que eu vou fazer um gorro para adulto. Então, caso você vai fazer para criança, você vai diminuindo. O que que eu fiz? Eu vou explicar na introdução do vídeo que eu peguei a ponta e fui até o meio da minha cabeça e vim até a testa, deu 20 centímetros, Então, o que que eu fiz? Eu peguei a metade, o meio da minha cabeça, botei essa ponta e vim até a minha testa, deu mais ou menos 15, 16 centímetros. E aí, como a gente quer uma dobrazinha, eu vou fazer 24 centímetros de correntinha, tá bom? Então, você pode fazer essa mesma dica aí para criança ou qualquer outro tamanho. Então, aqui eu não preciso deixar o fio para costurar, porque a gente vai costurar no final. Vou iniciar aqui com um nó corrediço e vou fazer as correntes. Uma dica que eu já dei no vídeo da luva, mas caso você tá vendo só esse vídeo, o seu ponto seja apertado, inicie as correntes com a agulha 6 e depois ao longo da peça você volta para essa daqui. Então, vou fazer aqui e volto. Voltei porque eu não falei, né? Aqui eu estou fazendo com a agulha 5, então tô fazendo as correntinhas não frouxa, larga demais, nem apertada, normais, ó. Entrei e puxei. Então, tenta fazer aí. E aí vai medindo. No meu caso aqui, ó, tá quase. Eu seguro e estico um pouquinho. Vou fazer um pouquinho. Mais 2. — 25. Então, vou contar aqui quantas correntes deram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 correntes. E aí, vou fazer mais 2, então 27, 28, 29. Vou voltar na terceira, fazendo ponto meio alto, que é dou a laçada, ó, na terceira, da agulha pra cá. 1, 2, 3. Fazendo pontos meio alto, ó. Entro lá embaixo, dou a laçada, entro aqui embaixo,
né? Tem a alcinha de cima, a do meio e a de baixo é onde a gente vai entrar. Então, vou fazer aqui até o final e volto, todos em ponto meio alto. Então, vou contar com vocês aqui quantos pontos deu. Lembrando que a correntinha é o primeiro ponto, as correntinhas que a gente pulou, as 3, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 pontos. Eu vou colocar um marcador, eu não falei no marcador, mas caso você tenha aí queira botar, contando 5 aqui, ó, a correntinha primeira, aqui tem uma alcinha, 2, 3, 4, 5 no quinto. Por quê? Porque agora a gente vai fazer assim, ó. Vou deixar mais frouxinho a linha na agulha, vou dar a laçada e vou pegar aqui, ó, na alcinha, aqui é em cima no nosso ponto e eu vou pegar bem atrás aqui, ó, que na verdade vai estar bem na frente pra mim, porque eu tô fazendo daqui pra lá. Então, ó, essa alça aqui tem mais abaixo, vou fazer um ponto meio alto. Espera aí. E vou seguir fazendo um ponto meio alto, pegando nessa alcinha que tá bem à frente abaixo. Quando chegar aqui no marcador, eu volto, vou contar também quantos pontos meio alto deu até o marcador. Então, fiz aqui até chegar no marcador. Eu vou seguir fazendo ponto meio alto, mas onde tá o marcador eu vou devolver ele. Ó. E aí, no total, tem que dar 28 pontos meio alto. Então, vou contar com vocês aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. E o último vai ser na corrente que a gente subiu, ó. Dou a laçada, entro no meio dele e faço o ponto meio alto. Vou virar minha peça. Vou fazer um ponto, entrar no meio, da onde tá saindo o meu ponto, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo, 3, 4, 5 no marcador. Então, e essa carreira a gente tá pegando pela alcinha de trás. Não, deixa eu botar aqui o marcador. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente vai fazer até o início ali da carreira, pontos meio alto, até o final, na verdade, da carreira, nós vamos fazer ponto meio alto, ó. E pegando na alcinha de trás, ó, entro por cima, pego a alcinha de trás e faço ponto. Então, vou fazer isso até chegar lá no final e venho contar. Lembrando que eu fiz 5 pontos baixos e aí vou fazer os pontos meio alto agora. Fiz, e aí aqui no final, ó, lá onde a gente começou primeiro, ao invés de pegar pela alcinha de trás, eu vou pegar, ó, o ponto todo e vou fazer o último ponto. Então, pontos meio altos fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Com mais 5 aqui, no total são 28. Deixo a minha linha frouxinha, dou a laçada e vou entrar, ó, lá na frente. E agora eu vou fazer uma carreira de ponto meio alto por essa alça bem na frente, embaixo. E até onde está o marcador, a gente vai seguir fazendo pontos meio altos. Eu só vou fazer e vou devolver o marcador. Então, fiz pontos meio altos até chegar aqui no marcador. Vou tirar. E aqui, eu vou pegar aqui, ó, nessa voltinha do ponto baixo, ó. Não sei se você consegue enxergar aí. Eu vou pegar nessa voltinha e vou fazer o ponto meio alto. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar, vou entrar no mesmo e vou fazer um ponto baixo. E aí, mais 4 até o marcador pela alça de trás, ó. Entrando em cima e pego a alça de trás. Por que que a gente tá fazendo aqui pontos baixos? Porque vai ser o topo na hora de diminuir, vai facilitar a gente. E agora eu vou seguir com 23 pontos meio alto até o final da carreira. Então, vou seguir fazendo assim. Então, sempre que chegar aqui, ó, vou voltar. Eu fiz sempre pela alça de trás, o último que eu vou pegar o ponto todo e faço o ponto meio alto. Vou virar, então, acho que deu para ver a sequência de como vai ser. Um vai ser nessa alça aqui embaixo, fazendo ponto meio alto. No outro eu vou voltar na alça de trás e aí os 5 primeiros serão pontos baixos. Vou fazer essa sequência até dar o tamanho que eu preciso aqui. Venho mostrar para você o tamanho que ficou. Então, nós vamos fazer um retângulo dessa maneira. Agora, eu tô pegando na alça da frente, ó, embaixo na frente. Tá bom? Vou fazendo essa sequência. Espero que você tenha entendido. Caso não, volte aí o vídeo ou deixe algum comentário. E eu vou fazer aqui e volto para mostrar. Lembrando que aqui ele vai ficar menor por causa dos pontos baixos. E aqui, que vai ser a parte de baixo, vai ficar maior. Então, não se assuste com isso. É isso que nós queremos mesmo. Já fiz, ó, algumas carreiras. Quando eu estico essa parte de baixo, eu tenho 40 centímetros já tecidas. Então, voltei aqui porque pode ser que mesmo eu explicando, né, tenha ficado alguma dúvida. Então, vou fazer mais 2 carreiras com vocês aqui. Caso você tenha entendido, é só acelerar aí o vídeo. Então, primeira carreira que vai ser assim, ó, que você vai tá vendo aqui o detalhe, ó. Aqui na frente tem essa alcinha aqui e em cima tem a correntinha aqui do ponto. Então, nós vamos entrar fazendo pontos meio alto em todas essas alcinhas aqui. Você pode confundir porque tem uma alcinha menor, maior e uma menor do ladinho. Vou aproximar aqui para que você veja. Então, tem uma maior e uma menor. A gente vai entrar nessa daqui, maior. Que quando você coloca assim, ó, é aqui, forma uma trança aqui também. Então, para iniciar, ó, eu passo meu fio para cá, por fora.
dou a laçada para fazer o ponto meio alto e venho aqui nessa alcinha que eu mostrei e faço o ponto meio alto. Vou fazendo o ponto meio alto em toda essa alcinha. E eu vou fazer aqui até chegar no marcador aqui, porque também precisa de atenção quando chegar aqui. Então, já volto. Então, ó, fiz pontos meio alto. E aí, cheguei aqui, ó. Antes do marcador, eu tenho 22 pontos meio alto. São 23. Vou entrar nessa alcinha. E agora tem um marcador. E aí, eu vou pegar, ó, essa alcinha que tá aqui, ó, embaixo do marcador, fazendo pontos meio alto, porque às vezes você pode confundir que tá uma pertinho da outra. Então, é isso que precisa ter atenção, porque são 5 aqui. Aí eu tiro o marcador daqui e coloco ele nesse ponto que eu acabei de fazer. E pego, ó, a alcinha de trás aqui, ó. Tem essa em cima e a outra bem juntinha, essa que nós vamos pegar. 3, 4 e a última aqui, ó, 5. E aí, no total, ficamos com 28 pontos em toda a carreira. Vou virar a peça, a segunda carreira você vai fazer assim, ó. Então, a primeira é como eu acabei de mostrar, a segunda... Vou deixar aqui a alcinha um pouquinho mais frouxa, vou entrar na alça de trás, no mesmo ponto que eu tô saindo, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. Vou pro próximo, segundo ponto baixo pela alça de trás, 3, 4, e onde está o marcador é o quinto. Fiz ele, vou tirar e devolvo aqui nesse que eu acabei de fazer. Agora eu vou fazer 23 pontos meio alto. Então, eu vou fazer aqui os 23 pontos pela alcinha de trás. Então, entro em cima, ó. Entro no meio e trabalho só na alcinha de trás. Quando eu chegar aqui no final, eu venho mostrar o último ponto. Fiz 21 pontos meio alto, ó. E aí, eu tenho só mais uma alcinha de trás. Então, vou fazer 22. E aí, o 23, eu vou pegar aqui, ó, bem lá embaixo, onde a gente começou a carreira anterior. Vou passar por ele e aí sim eu faço o ponto meio alto. Então, por toda a nossa peça, nós vamos fazer essas duas carreiras dessa maneira. Lembrando que a parte de cima, ó, do marcador para cima vai ficar menorzinho, e essa é a intenção, e para baixo vai ficar maior. O gorro, ele tem que fechar assim na sua cabeça, certinho, mas pode ser que ele fique uns primeiros dias mais certinho, depois ele vai ceder. Então, vou continuar aqui, que tô quase finalizando, ó, o novelo. Então, já cheguei aos 50 centímetros, fecha com tranquilidade na minha cabeça. E aí, você vai fazer aí até acontecer isso, ele fechar todinho assim na sua cabeça. A última carreira tem que ser essa carreira, ó, de pontos meio alto, pegando nessa alça aqui, ó, que fica na frente de tudo. Então, né, caso a sua cabeça seja menor ou maior que a minha, você precisa finalizar a última carreira de ida e volta nessa alcinha que nem eu falei. E aí eu vou contar aqui para ver quantos tem, ó. Sobrou isso aqui, a gente vai costurar e ainda vai sobrar um pouquinho, então. Terminei a carreira, agora para costurar a gente vai fazer assim, ó. Contar 1, 2, 3, sempre com folga. E aí eu corto, eu sei que eu tenho
essa quantidade para costurar. Vou puxar aqui. E sobrou isso aqui que eu ainda vou aproveitar no pompom. Vou virar. E a vantagem desse gorro, ó, que você pode utilizar ele desse lado, que ficou esse ponto lindo aqui, e com as tranças pra frente. Então, caso você não coloque pompom, você pode utilizar dos dois lados. Vou pegar uma agulha de tapeçaria. Virei aqui o lado da trança para poder costurar. E aí eu vou costurar aqui, ó. Vou dar a volta por aqui. Aqui eu só tenho uma alça. Primeiro eu vou diminuir aqui, vou prender aqui com marcadores para facilitar e depois eu vou costurar com a linha que sobrar. Então, vou dar a volta nessas alcinhas que ficaram aqui em cima. Eu já uni, ó, de um lado para o outro. E vou dar a volta aqui em todas essas alcinhas que ficaram aqui. Então, vamos fazendo assim. Vou fazer e volto. Vou dar a volta todinha. Se quiser colocar um marcador, mas é bem aqui, ó, na junção que a gente começou. Então, tô passando e puxando, ó. Aqui eu já puxei. E falta essa parte aqui, ó. E aí, ele vai diminuindo na parte de cima, vai fechando, na verdade. Bom, passo por alguns aqui. E aí, puxo. Pra não puxar tudo no final, como é um círculo bem grande, a gente vai fazendo assim por etapas, facilita. Então, vou terminar aqui e volto para mostrar. Por mais que você puxe, ainda fica um buraquinho, ó. Então, a gente vai dar uns pontinhos. Passando com o fio. Vou tirar esse marcador aqui. Ó, eu entro aqui no meio do ponto e levo até o outro lado. E puxo. E assim eu vou fechando o buraquinho que tinha ficado. Agora, a gente vai fechar na lateral com o fio que sobrou. Então, um lado aqui, ó, onde a gente começou, só tem uma alcinha. E no outro tem duas, mas a gente vai pegar só a alcinha de trás. Então, ó, uma alcinha de cada lado, uma e a outra, e puxa. Então, agora nós vamos fechar na lateral. Aqui a gente só tem uma alcinha. E aqui a gente tem duas aqui e duas pra cá. A gente vai pegar essa daqui da parte de dentro. Uma e outra de cada lado.
Ó. Coloca ela bem assim, em pé, na lateral assim. E aí você, ó, uma que tá do lado da outra. E puxa. E vai fazer assim até chegar ao final. Vou mostrar aqui como é que ela vai ficando. Ó, fica a trança pra fora, tá bom? E a junção bem, quase que não dá pra ver aqui. Então, vou fazer e volto. Então, ó, costurei, fica bem imperceptível a costura. E no último aqui, eu vou dar 2 ou 3 voltinhas no mesmo lugar. Vou colocar pro lado avesso. Lembra aquela início ali que a gente fez as correntinhas? Pode dar um nozinho se quiser nas 2 linhas. E aí vamos arrematar as 2. Vou arrematar essa que já tá na agulha, que é o fio maior. Trouxe, ó, por alguns fios, volto por alguns, que aí assim também na hora que fizer a dobra, não vai dar pra aparecer. E aí corto bem rente e vou botar um pinguinho de cola. Tiro o excesso da cola. Vou fazer isso com a outra pontinha. Leva por alguns e volta, mais alguns pontos. Botei a colinha. E tá pronto o nosso gorro. Se você quiser deixar ele assim, sem o pompom, você pode utilizar ele dos 2 lados, ó. Vou dobrar aqui e vou poder utilizar desse ou desse. Mas no meu caso aqui eu vou colocar o pomponzinho desse lado. E ó. E ficou assim do outro lado. Então, já volto aqui, ó. Já peguei, eu vou utilizar esse daqui que é o... Acho que é o M. Tem o tamanho PP, o P, esse é o M e tem um G que é maior. Então, vamos fazer o pompom, ó. Cortei um fio aqui, mais ou menos 2 palmos para amarrar e deixo ele aqui. Eu tenho a sobrinha do novelo do gorro e aqui das luvas. Então, vou fazer um pompom bem grossinho. Esse daqui meu é assim, ó. Eu coloco, abro ele. Então, esse que tem a voltinha pra cá, vai ficar junto com essa, com o que é o buraquinho, e a outra, o oposto. Deixo as duas bem retinhas. Ó, a pontinha desse, eu boto aqui. Opa. É isso, é isso. E aí, eu vou fazendo a volta. Ó, com a linha, não apertando, mas só dando a volta. Vou fazer aqui. Passando por cima aqui dessa... do início dessa linha.
Como aqui tem pouquinho, eu vou fazer de um lado e o outro e venho com a outra por cima. Ó, cheguei aqui, eu vou levar para o outro lado. E vou fazer do outro lado. Assim já fica mais fácil de fazer do que no início. Tá vendo que eu não tô apertando, só tô envolvendo. E aí vou voltar, ó, cobrindo toda a peça com a linha. Então, você vai fazer isso. Quanto mais você enrolar, mais fofinho vai ficar, ó. Vou fazer aqui com esse e com um pouquinho desse e volto para mostrar o restante. Preenchi o máximo que eu achei que ficaria bom. Tenta deixar os dois lados bem parecidos. Vamos fechar agora, ó. Nesse daqui tem um ganchinho que ele fecha. Espera aí, tem que encaixar. Fechou. Com uma agulha de ponta e afiada, eu tenho duas aqui, vou ver qual que a gente vai entrar nesse vãozinho. Qual que vai cortar? Essa tá cortando. Coloca o dedo segurando aqui no meio, ó. Vai virando e vai segurando. Caso você não queira, também vende uns pompõezinhos já prontos, que você pode estar só colocando. Eles são de pelinhos, fica lindo na peça também, caso o seu fio não sobrou ou você prefere um outro. Vou passar o fio aqui por dentro desse espacinho que tem entre as duas peças. Ó, vou posicionar aqui na mesa. E vou amarrar bem. Puxa bem, vai pro outro lado, passando o fio. E puxa mais. Mais uma vez, é bom dar umas 3. Feito isso, a gente vai abrir a peça e retirar. Ó. Bom dessa linha que é grossinha, o pompom fica lindo. E quanto mais você preenche a peça, mais gordinho e redondinho ele fica. Ó, agora a gente vai acertando, cortando esses fios que estão maiores, para deixar ele bem arredondado. Ficou lindo demais. Nessa hora é só ter um pouquinho de paciência para ir ajeitando ele, caso você queira também. E agora é só a gente costurar. Vou aproveitar esse fio aqui. Deixa eu tirar as coisas aqui, peraí. Peguei aqui, ó, uma agulha de tapeçaria. E vou colocar passando pro outro lado o fio. Vou amarrar bem aqui.
mais um, 3 nozinhos. E aí, vou esconder esse fio também. Do lado avesso aqui. Vou cortar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, colocar a etiqueta e voltar para mostrar. Tá pronto o nosso gorro, ó. Um pomponzinho. E a nossa luva também. Só falta a gola com esse mesmo ponto.